Também está conosco o irmão Cláudio Pereira diz a paz. Meus irmãos, faz um ano que acompanho os estudos escatológicos com o irmão Jean. Tenho edificado mais a minha vida em Jesus. Se for possível tocar o hino Eu Te Amo com Oséias de Paula. Ofereço a todos os irmãos. O irmão vai estar anotando ali. Se der tempo, nós já estaremos rodando. Mas Deus abençoe a sua vida, irmão Cláudio Pereira, que faz um ano que está aprendendo escatologia juntamente com o irmão Jean. O irmão Jean que tem uma grande bagagem referente à escatologia. Também está conosco aqui a Relojaria Jasper, que é minha irmã Silvia e Paulo. Boa tarde, na escuta, Deus abençoe. Também está conosco aqui a irmã Sonair Dornelles. Deus abençoe a vida da irmã de Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês e a programação. Muito obrigado, irmã Sonair. Irmã Sonair, nós trabalhamos lá na Vila Júlia há muitos anos atrás. Quando ela me enxerga, ela sempre comenta, né, como está grande o Samuel, que ela viu pequeno, acho que nem caminhava ainda. Deus abençoe essa irmã de oração, irmã do Círculo de Oração, que sempre está em fervente oração e também sempre tem uma palavra de Deus, né, quando é chamada a pregar. Eu sempre, quase muitas vezes nós nos encontrávamos ali no Monte Carmelo, ali a irmã desenvolvia uma bela mensagem de Jesus para nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Então vamos ouvir a saudação pelo irmão Leandro, em seguida pelo irmão Edson, e depois o irmão Gia vai estar já dando suas primeiras considerações ali, e já vamos estar em seguida abrindo os estudos bíblicos para que Deus venha abençoar a sua vida através da Bíblia. A paz do Senhor, irmão Leandro. A paz do Senhor, irmão Fraim, irmão Edson, irmão Jean, nosso irmão da técnica de som, e a todos os irmãos que estão na escuta aí, através das redes sociais, através do seu radinho aí, né? Aonde tu estiver, no teu trabalho, tomando o teu chimarrão. Quero te dizer que esse trabalho de evangelismo e discipulado, ele tem trazido para nossos corações uma satisfação, irmãos, porque através desse trabalho nós estamos sendo uma ferramenta útil na obra de Deus. E eu quero expressar meu agradecimento a Deus em primeiro lugar e aos pastores que nos confiaram, né, esse trabalho em nossas mãos. E quero dizer que estamos fazendo segundo aquilo que o nosso mestre nos ordenou. Também quero falar para os irmãos que estaremos aqui depois das 18 horas, hoje a partir das 18 horas, no primeiro evento, né, primeiro encontro de discípulos, pois já faz algum tempo que estamos trabalhando em discipulado, fazendo discipulado aí nas congregações junto com os irmãos, e vamos fazer esse primeiro encontro. Pois a necessidade, irmãos, de fazer esse encontro é por causa para que tenhamos mais, que possamos ter um melhor aproveitamento do discipulado. Nós fomos atrás de alguns irmãos que já passaram pelo discipulado, que já foram batizados, e sentimos falta deles na igreja, né? Que talvez por algum motivo deixaram de estar cooperando, né, juntamente com a igreja, estar ali congregando na igreja do Senhor. E nós fomos atrás, conversamos com alguns e marcaram sua presença, né? Nessa tarde estará ali o pastor Leandro, onde estará trazendo uma palavra de incentivo e de conforto, né? E para que os irmãos continuem na caminhada e que possam também fazer discípulos, pois esse trabalho de discipulado, irmãos, ele é uma ordem do nosso mestre para toda a igreja. Todo salvo, ele tem o dever de ser um discípulo e de fazer discípulos. E estaremos tratando de alguns assuntos ali referente ao discipulado, né? O discipulado bíblico, o discipulado atual, o discipulado da igreja, né? Como era o discipulado no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, e fazer uma comparação com o discipulado atual.
pois nós temos entendido que o discipulado verdadeiro, ele foi esquecido, né? Ele foi deixado de lado e foi colocado em seu lugar muitos eventos, muitos afazeres que Jesus não mandou fazer. Então, quando nós deixamos de obedecer uma ordem direta do nosso mestre, que é o ide, pregai o evangelho, ide fazer discípulo, né? E se nós não estamos fazendo discípulo, estamos desobedecendo uma ordem do nosso mestre. Então, a importância de nós despertarmos nesses dias, irmãos, para discipular, pois nós temos entendimento que quanto mais nós pregarmos o evangelho de Cristo, mais cedo ele voltará, né? Pois toda criatura ela tem que ouvir a palavra do Senhor, ela tem que ouvir o evangelho da salvação. E nós estamos aqui, irmãos, procurando apressar a vinda do nosso mestre, não para trazer glória, honra para homens, nem para departamentos, mas sim para honrar e glorificar o nome de Jesus. Não perca a oportunidade, tu que estás na escuta, tu também é um discípulo, e a ordem foi dada para ti também, de discipular. E como nós vamos discipular? Sem ter o conhecimento da Escritura. Eu sempre digo que sem evangelho não existe cristianismo. Sem a palavra, sem oração, não podemos dizer que somos seguidor de Cristo. Então, a verdade, nós devemos estar mergulhado nas Escrituras para ter o conhecimento do nosso mestre. E então é o anúncio que nós temos. Também vamos continuar aqui com a nossa maratona do escatológica, né? Pois é um assunto que é muito importante e que muitos têm curiosidade sobre os últimos dias, né? Mas eu quero te dizer, irmão, que está tudo registrado nas Escrituras. Amém? Glórias a Deus pelas palavras do nosso irmão e coordenador do discipulado aqui da Assembleia de Deus, e também é um discipulador, né? Não é só coordenador, né? Para que a gente precisar, o irmão está sempre à disposição. Eu passo o discipulado aqui na igreja sede, e toda vez que eu preciso de um apoio, toda vez que eu preciso de uma ajuda, o irmão está sempre disposto, né? Muitas vezes nós passamos juntos os temas ali, nós dividimos momentaneamente, né? Conversamos e fica mais encorpado os temas. Então você que está nos ouvindo, participe do discipulado, ajude o seu discipulador, vá junto. Se você já é um cristão já formado, que já passou várias vezes por algum discipulado, já sabe, vá ajudar ele, vá dar apoio a ele, vá dar aquilo que ele precisa, assessorar ele, porque eu, como discipulador, lhe digo que é muito melhor você ter uma ajuda ali do que estar sozinho ali, explicando e falando e conversando, porque nós somos chamados para fazer uma obra, e esta obra nós não conseguimos fazer sozinho, nós necessitamos de alguém para nos ajudar. Então, ninguém vai ganhar o espaço de ninguém, mas sim todos vai estar fazendo em prol do reino de Deus. Também estamos aqui com o irmão Edson, né? Evangelizador, também discipulador unitário, como a gente mexe, né? Mas Deus tem usado a vida dele para falar também do Evangelho. A paz do Senhor, irmão Edson Basto. A paz do Senhor a todos os irmãos da mesa que estão conosco aqui, os irmãos que estão do outro lado do receptor aí, do outro lado, você que está em outra cidade, meus parentes, meus sobrinhos, meus amigos, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus venha trazer a você hoje o entendimento da sua verdade, porque o pleno conhecimento da verdade vem do Espírito Santo, Ele que revela para você, e abre a sua mente, seus olhos e seus ouvidos. Eu quero que você que está do outro lado, quero desejar uma boa tarde, que você venha prestar atenção, examinar as Escrituras, ler a Bíblia junto com os irmãos aqui conosco, e preste atenção, porque Deus vai falar comigo e com você que está do outro lado. E eu quero que você também
tenham entendimento da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, do fundo do nosso coração, porque a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, e nós devemos semear a sua palavra, pois assim foi chamado também para ser um vocacionista, para levar a sua mensagem nos bairros e valadas. Fui, não sei porquê nem como, mas não tenho como explicar. Deus sabe todas as coisas. Então estamos aprendendo com os irmãos, veja aqui, o irmão Jean, nosso catedrático, o homem que está nos ensinando aqui também, né? Estamos aprendendo junto. Eu quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, você que está do outro lado, você que se encontra enfermo, doente, pois a palavra lhe cura e lhe liberta. Eu creio nisso, que a palavra ela faz coisas que nós não imaginamos e nem pensamos. Eu estava agora lendo ali Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Pois se Deus colocou a eternidade no teu coração, Ele tem um projeto, um plano de salvação com você. Renda-se, confessa que Jesus é o Senhor e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nós estamos aí, né, com o Edson, uma mensagem de Deus aí para você, né, uma mensagem profética de Deus hoje para você, né. A Bíblia nos mostra, né, que as promessas de Deus, elas são irrevogáveis, né. Então, para isso, nós temos que apurar a vinda de Cristo, pois a promessa é que Cristo vai vir nas nuvens e levar uma igreja. Mas esta igreja, ela tem uma característica. Esta igreja, ela tem um modo de vida. Essa igreja, ela tem um padrão. E este padrão não é o mundo, né? Quanto mais distinto do mundo, mais no padrão de Cristo nós estamos. Então, hoje em dia, quem sabe, se você olhar para a sua vida, não querendo lhe atacar, você que está ouvindo, mas se olhar para a sua vida e você pensar o que me distingue deste mundo secular, eu vivo as minhas mesmas coisas no mundo secular, mas também vivo as mesmas práticas dentro da minha igreja, é um sinal de alerta para você, né? Abrir os seus olhos, quem sabe você não esteja na turma de quando Cristo vir nas nuvens, né? Nós temos que olhar, a Bíblia nos diz, o que eu estou falando aqui para você é bíblico. Lá quando estão fazendo a instituição da ceia do Senhor, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E eu estou falando para você porque eu me examino diariamente. Eu me olho e penso, será que eu tenho feito a vontade de Deus? E sabe o que acontece todos os dias com a minha vida, meu irmão? Todos os dias eu estou em falta com Cristo. Preciso melhorar. E assim Cristo tem me levado a caminhar com Ele. No momento em que eu vejo que eu necessito do Espírito Santo e de Cristo, eu preciso abrir mais o meu coração. Preciso me esforçar fisicamente? Não. Intelectualmente? Não. Porque os estudos não vão me trazer a salvação, eles vão me ajudar na caminhada. Mas eu preciso ter um coração limpo e aberto para receber as mensagens de Deus no meu coração, para assim eu não pecar contra eles. Os irmãos que estão ouvindo aí, quem sabe alguns não sabem, mas eu sou engenheiro mecânico e muitas vezes me procuram para mim dar laudos técnicos. E o que acontece num laudo técnico? Eu tenho que prescrever exatamente aquilo para que alguém tecnicamente consiga ler e entender. E para a pessoa entender como aconteceu um fato ali, uma quebra de um motor, por exemplo, eu preciso descrever corretamente. E a pessoa que vai ler precisa ler com atenção e aplicar aquilo ali que eu estou falando. E o que acontece com Deus? Como é que eu posso dizer que conheço Deus se eu não leio as literaturas que Deus deixou para nós aprender, que é a Bíblia? Só que existem ferramentas para que eu possa aprender de uma melhor forma, que eu não preciso estar sozinho. E hoje aqui na programação, né, nós todos temos consciência disso e não é vergonhoso falar, muito pelo contrário. Eu fico muito alegre de estar aqui com o irmão Jean, que é uma ferramenta dessa que nós usamos para explicar para os irmãos sobre escatologia bíblica. Uma ferramenta que Deus está usando, na verdade, não é somente o programa Discípulos, e sim Deus. Pois sabemos que o irmão é um especialista nesta área, e não só nessa, mas muito mais profundidade tem do que nós e do que muitas vezes nós ouvimos também. Nós sabemos que o irmão é um bom ensinador, isso daí foi Deus quem colocou na vida do irmão,
e nós estamos desfrutando para o bem do reino do Senhor. Irmão, já imagina que os irmãos que estão ouvindo, eles não vão ser nossos membros, não vão ser vão ser para o reino de Deus. Os frutos é na eternidade, né? Esses frutos, esse alcance não é nada para nós. Você que está ouvindo, tenha em sua mente que nós estamos fazendo esse programa intencionalmente para ensinar, para educar, para levar a palavra até você. Mas a nossa intenção não é ganhar glamour, não é ganhar likes. A nossa intenção é alcançar mais pessoas. Nós queremos o like, o compartilhamento, o engajamento de vocês, porque assim nós vamos chegar a mais pessoas. E o nosso intuito é alcançar o Evangelho a mais pessoas, sendo assim, Cristo está mais rápido de vir. Esse é o nosso pensamento principal referente ao Evangelho. Então vamos ouvir a saudação pelo irmão Jean Carlos Nunes. A paz do Senhor, irmão Jean. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Fray Ramires, irmão Leandro Rubim, irmão Edson Rocha, ao jovem que está na técnica de som, nosso irmão Kevin, toda a amada audiência da Rádio Kairos e também do programa Discípulos. Estamos aqui pelo 7º sábado consecutivo, pela graça de Deus, juntamente com os irmãos, tratando destes assuntos bíblicos, proféticos e atuais que estão apontando este cenário que está por vir. Esperamos, neste sábado, aqui entrarmos no livro do profeta Ezequiel para darmos continuidade a essa primeira guerra que é algo iminente segundo as profecias, irmão Fray Ramires. Glórias a Deus. Então você que está aí, já está ansioso aí, né? Um ouvinte me disse que ficava ansioso ouvindo para assim ir anotando. Nós temos aqui um comentário, irmão Valmir Oliveira diz: amém, glórias a Deus. Amém, irmão Valmir Oliveira, né? Foi um guerreiro que muito aprendi com esse irmão nas congregações ali, setor 7, que se chamava, várias congregações pequenas que tinha ali. Esse irmão muito pregou a verdade ali e nós aprendemos com ele. Também está conosco o evangelista Arthur, diz: a paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos. Deus abençoe você também. Se caso passar, meu irmão, algum comentário seu e nós não ler, repita ali, porque às vezes some da nossa linha de visão aqui esses comentários e depois voltam depois que terminou o programa. Não fique magoado, não fique triste, mas comente novamente. Também está conosco lá de Alagoas, o Cristiano, que Deus abençoe a sua vida também. Também está conosco o irmão Ziel Oliveira da Silva, diz: a paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe, irmão Ziel, este guerreiro que Cristo tem colocado na nossa vida. Então vamos dar entrada, né, no estudo. Desde já eu já vou abordar aqui com o irmão Jean esse estudo, né? Aqui entrou mais um comentário que eu vou ler antes de falar com o irmão Jean aqui. O irmão Paulo César Spelunque de Lima diz: amém, Deus abençoe esse canal de bênção. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, irmão Paulo, dali do Algebarra, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus chegue até aí e lhe entregue uma bênção. Também entrou aqui Ana Kohler, diz: boa tarde, a paz do Senhor, irmão Leandro. Nós dá aula de discipulado na igreja Itapitocai. É um ensino edificante. Olha aí, irmão, uma bênção aí falando para o Senhor, né? Que é edificante as aulas. É isso aí que nós queremos transmitir para você que está aí, que as aulas são edificantes, né? Não é somente um ensino jogado e passou e tchau. Nós damos toda uma assistência, né, irmão Leandro? Irmão Fraim, eu quero deixar um comentário aqui para a edificação dos irmãos, que no discipulado, alguns irmãos que estão aqui acompanhando o programa, eles fazem perguntas a respeito do tema que está sendo tratado aqui na rádio, aqui nesse programa. E o que eu notei, irmãos, é que tem despertado na vida de alguns discípulos o interesse de leitura,
de leitura, de conhecimento. De conhecimento. Eles falam assim, eu quero conhecer mais sobre os apóstolos, sobre os discípulos, né? E isso aí tem sido isso é gratificante para nós que passamos o discipulado, né, irmãos? Que a gente tem, que o objetivo nosso é despertar o interesse do discípulo, ter o desejo, né, de ter um conhecimento de Cristo, ter um conhecimento mais aprofundado das Escrituras, pois o discipulado, ele é algo na vida dos irmãos que vai edificar a sua vida até a vinda de Cristo, né? Porque dependendo do jeito que é discipulado, é o modo que o discípulo vai continuar sua vida espiritual, né? Nós não estamos ali falando coisas que não são verdadeiras, coisas que Deus não vai cumprir. Estamos ali anunciando aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, né? Não o que o homem falou, não o que nós estamos falando segundo o nosso entendimento, mas segundo o que as Escrituras dizem. Até a prova, a gente sempre fala, né? Sejam igual aos bereanos. Mesmo que o apóstolo Paulo pregou lá em Bereia, eles chegavam em casa e conferiam para ver se era tudo real, se tudo estava escrito. Então estamos ali despertando esse interesse, esse desejo no coração dos irmãos, que continuem buscando o verdadeiro Evangelho. E sempre nós fizemos a comparação entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho dos homens, né? Isso desperta neles a vontade de não serem enganados. E aqui essa vontade começa a fazer com que eles busquem com seus próprios olhos aquilo que nós estamos explicando. E isso é gratificante quando tu vê a pessoa, um dos irmãos, ele está na escuta, o irmão Henrique, ele me disse, eu vou olhar em casa. Eu disse, amém, irmão, isso mesmo, temos que olhar em casa. Ele me disse, falou brincando, mas é o que é a nossa intenção nas aulas, promover que eles tenham curiosidade e que eles vão buscar várias linhas de pensamento para assim não abordarem uma lente somente, que dizemos, né, uma lente viciada, né? Um equipamento meu, quando ele está dando só um resultado, eu tenho que tirar a correção dele para ver se ele não está viciado. Eu digo, será que esse relógio não está viciado? Quando ele dá muitas vezes o mesmo valor. E nós temos que ser assim, será que nós não estamos com uma lente viciada, observando algo há milenares de anos, há centena de anos olhando aquilo ali? E quem sabe a nossa lente está distorcida um pouco, né? Nós precisamos corrigir. E assim acontece com a palavra do Senhor. Não temos que corrigir a palavra. Nós temos muitas vezes que corrigir as lentes que estão observando a palavra. E até mesmo, Fraim, a cultura local influencia, vai influenciando, não que seja certo, mas vai influenciando na verdade, né? E eles vão adotando a cultura do local, em vez de seguir o que a Escritura diz. Glória a Deus. Vou comentar os últimos comentários aqui, vou passar para o irmão Gé, senão nós não vamos iniciar hoje, hein? O pessoal pode estar ansioso já para ouvir, com certeza. Está conosco aqui, né, o irmão ou a irmã Valéria e João Carlos Nunes. Eu creio que é um mesmo Face para os dois irmãos. Que Deus abençoe, eles diz a paz do Senhor. Eles estão fora de Uruguaiana, mas estão nos ouvindo, né? Eles estão trabalhando numa congregação lá, muitas vezes eu acompanho os movimentos da congregação dele no interior do estado. Está conosco aqui o irmão, né, evangelista Arthur, deixou uma mensagem. São Gabriel. Está aqui, ó, Atos capítulo 8, versículo 30. E correndo Felipe ouviu que lia a profecia Isaías e disse, entendes tu o que lês? Ou seja, aquela profecia que o homem vinha lendo, né? Está conosco também a Cate Flores, na pessoa do Vande, que Deus abençoe, diz boa tarde. Também está conosco o Diego Henrique, boa tarde, paz do Senhor, Deus abençoe. O Diego Henrique, que ganhou uma bela de uma Bíblia, né? Está feliz, né? Com aquela baita da Bíblia, né? Deus abençoe a tua vida, tua esposa e também teus familiares. Então vamos entrar no tema, né? Nós estávamos falando sobre Gog e Magog e ficamos, né, no início, pelo menos no início da grande tribulação, né?
adentramos ali e não demos ainda nenhum aspecto à grande tribulação, mas nós vamos daqui a pouco estar introduzindo e seguindo, falando do tratado de paz do anticristo, posteriormente, e também a quebra desse tratado, que tudo tem a ver com essas 3 batalhas, né, que é Gog e Magog de Ezequiel, que é também a batalha do Armagedon, que é citada na Bíblia, e também posteriormente um novo Gog e Magog, que aí não é um segundo, não é o mesmo, por isso que eu disse novo, é um outro fato, né? Temos que desligar um acontecimento do outro, são 3 acontecimentos, 3 batalhas que haverão, que a Bíblia está ali profetizando, né, falando que assim vai ter. Então o irmão está com a liberdade de dar início aí, e nós vamos aqui só anotando aqui e marcando nossos amigos aqui para que eles venham aprender juntamente conosco. Graças a Deus, amados irmãos, a minha saudação especial, toda a amada igreja do Senhor que está ouvindo neste momento, em sua casa, no seu trabalho, programa Discípulos. Minha saudação ao querido amigo evangelista Arthur, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá em São Gabriel, a terra dos Marechais. Também a irmã Marlene Sobreira, e ela diz: a paz do Senhor, irmãos. Assisto no YouTube, que Deus use o irmão aí no estudo bíblico. Gratidão, irmã Marlene Sobreira, pelas suas palavras, que o Espírito Santo possa nos iluminar, porque nós estamos falando de assuntos que são essenciais para o nosso entendimento, conhecimento e esclarecimento acerca da escatologia. Por que nós estamos tratando desde o sábado passado a respeito da profecia que envolve a guerra de Gog, da terra de Magog, conforme Ezequiel, capítulo de número 38. Essa profecia, irmãos, do capítulo 38 e do capítulo 39 de Ezequiel, é a última das profecias a se cumprir antes do milênio, segundo o profeta Ezequiel. Ou seja, o que está faltando agora é essa profecia, que ela é iminente. Isto significa que ela pode acontecer, Kevin, a qualquer momento. Há um desdobramento geopolítico, militar e bélico no mundo. Você está notando o que está acontecendo? Você acha que é normal 3 anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos enviando 3 destroyers para atacar a Venezuela, um conflito comercial entre Estados Unidos e Brasil, 2 repúblicas consideradas democráticas, essa guerra comercial entre China e os Estados Unidos, que envolve socialismo e globalismo, e por que não também falarmos de comunismo? Tudo isso são movimentos que estão acontecendo. É importante você notar que essa profecia que Ezequiel lança à luz, ela tem no mínimo 2.600 anos. E Deus revelou os nomes, os povos e a localização destes inimigos que vêm do extremo norte de Israel. É bom você atentar a isso. Se nós tivéssemos aqui o mapa mundi, veja que você vai trabalhar de acordo com o que está escrito em Ezequiel capítulo 5, no versículo 5. O que lá está escrito? Que Deus colocou Jerusalém no meio das nações. Partindo disso, nós podemos considerar biblicamente que Jerusalém, que é a capital eterna e indivisível de Israel, está no meio das nações, irmão Leandro. Então, se o senhor pegar um mapa mundi, o senhor vai compreender o que o profeta Ezequiel estava tendo aqui nesta visão e nesta profecia. Se o senhor pegar o seu dedo indicador no mapa mundi e colocar em cima de Jerusalém, e o senhor atentar para o extremo norte, que aponta para o Polo Norte, a última grande capital de um país que existe ao extremo norte de Israel é Moscou, na Rússia. Deus está apontando
para este cenário. Se nós pegarmos as bandas do norte de Israel, você vai ter Turquia, você vai ter aqueles povos profetizados que Ezequiel está falando. Então, veja os detalhes de tudo que está acontecendo. Mas para nós entendermos, nós precisamos antes fazer um panorama geral do livro de Ezequiel para você compreender o que o profeta está ali sistematizando através do Espírito Santo para nós. Então, do capítulo 1 ao 24, trata do cativeiro de Judá e o juízo das nações que se envolverão nesse cativeiro. Pois Babilônia não marchou contra Judá sozinho, irmão Edson Rocha. Babilônia trouxe consigo o exército das nações que são aliadas e subordinadas a Babilônia. Então esse é o primeiro panorama, do capítulo 1 ao capítulo 24. Então, o profeta Ezequiel, dos capítulos 1 ao 24, está tratando do juízo de Deus dessas nações específicas que fizeram um levante contra Israel na época do grande império babilônico. Agora, dos capítulos 25 ao 29, o profeta Ezequiel está tratando do juízo das nações ao redor de Judá. Novamente, é um tempo de juízo divino. É isso que está apontando o profeta. As suas profecias sempre elas estão retratando acerca do juízo de Deus sobre nações e povos que se levantaram contra Israel. Agora você vai perceber que nos capítulos 30 ao 37 se abre aquilo que nós chamamos na teologia o tempo dos gentios. Que tempo é esse? É o tempo onde começa com a invasão e queda de Jerusalém e se estende até o nosso tempo, esses dias atuais que nós estamos aqui. E ele vai se desenrolando. Portanto, a profecia dos capítulos 30 ao 37 se aplica ao nosso tempo atual. A partir do capítulo 36, vai começar a restauração nacional. Posteriormente, a purificação. Nós explicamos no sábado passado o que de fato era a profecia do Vale dos Ossos Secos que Ezequiel teve na sua visão no capítulo 37. E ali estava apontando para a restauração nacional de Israel, que começou a acontecer a partir de 14 de maio de 1948, quando aconteceu a implementação do Estado moderno de Israel. Os judeus que estavam dispersos e espalhados pelo mundo, que sempre foram acostumados a sofrerem perseguição, agora eles têm uma nação soberana e independente. E eles estão retornando. E o profeta Ezequiel estava tendo essa visão 2.600 anos atrás. E agora, ele vai, então, explicar esses detalhes. Agora, dos capítulos 38 ao 48, o profeta Ezequiel fala da restauração nacional de Israel, do avivamento espiritual de Israel, a restauração do culto a Deus, a restauração do templo, a restauração da adoração, quando Israel voltará a ser uma nação aliançada com o Senhor e debaixo de todos os parâmetros da promessa. Aí você vai se lembrar o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 19, dos versículos 5 ao 6, e lá está escrito que Israel deveria ser a nação modelo, que faria com que todas as outras nações seguissem o seu modelo de adoração e devoção ao único e eterno Deus, a saber, o Deus de Israel. Mas ao longo da história bíblica, Israel abandonou, irmão Leandro. Israel simplesmente divorciou-se de Deus, virou as costas para a palavra do Senhor, desobedeceu mandamentos, não ouviu profetas. E o pior de tudo isso, negou, rejeitou o verdadeiro Messias. E nas palavras do grande sermão de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, está escrito, e ele lança essa palavra dizendo: e vós, judeus, israelitas, que crucificaram a Jesus. Ali nós temos então a paralisação provisória do que o profeta Daniel vai falar acerca das 70 semanas que ele vai falar no capítulo 7 do seu livro e no capítulo 9. Ali nós temos então 69 semanas proféticas
que se cumpriram. Quando Jesus é crucificado, o tempo do relógio profético de Deus para com Israel parou. Se desenrolou o tempo normal das coisas, mas o tempo profético de Deus ali parou. Por quê? Porque algo precisava acontecer. Nas palavras neotestamentárias, o apóstolo Paulo vai dizer que um grande mistério que estava escondido agora será revelado. E o mistério é a igreja. A palavra igreja não aparece no Novo Testamento, mas a igreja agora é formada. A igreja, nas palavras do apóstolo Paulo, é como um enxerto que foi colocado às pressas no corpo, na oliveira verdadeira que é Jesus. E aí a igreja agora está vivendo essa era, que nós chamamos o tempo dos gentios, a era da igreja. Então veja que tudo isso tem um desdobramento profético que você precisa ficar atento. Então, quando fazemos o esboço do livro de Ezequiel, nós conseguimos aplicar a profecia em seu tempo próprio. Sendo assim, a profecia de Gog, da terra de Magog, está no contexto que se aplica ao tempo dos gentios. Portanto, nós estamos caminhando nessa direção à luz das Escrituras. Eu estou falando para você que essa guerra de Gog, da terra de Magog, que não é a mesma guerra de Gog e Magog de Apocalipse 20, e tampouco a mesma guerra do Armagedon de Apocalipse 16, essa é uma guerra iminente que vai acontecer. Ou momentos antes do arrebatamento da igreja, ou vai acontecer no início da grande tribulação. Nós não podemos aqui falar com exatidão. O fato é que essa é a última profecia que o profeta Ezequiel lança à luz, antes das profecias que ele estará lançando a partir do capítulo 40, que serão somente cumpridas no tempo do reino milenial de Cristo, onde ele estará reinando aqui na terra. E nós chegaremos ainda, com a permissão do irmão Leandro, do irmão Fray, do programa Discípulos, mais adiante, irmão Leandro, sobre o milênio, que é algo extraordinário. Ali você vai ver o governo perfeito, o governo que não é o governo dos homens desta terra, o governo perfeito onde Deus estará através do Senhor Jesus Cristo, com a sede do seu governo teocrático em Jerusalém, governando todas as nações. E ali sim, vai acabar a corrupção, vai acabar a maldade, vai acabar todas as coisas erradas que você está vendo hoje. Porque o homem perfeito, aquele que vem para estabelecer o governo perfeito, ele está voltando para reinar na terra, para a glória de Deus. Agora, por que nós estamos falando e estamos aqui apontando dentro da etimologia, dentro do original, no hebraico, e partindo também de pesquisas que foram feitas, de historiadores, de léxicos, de especialistas, de homens formados acerca do assunto, e a grande maioria dos acadêmicos apontam que Gog só pode ser uma figura humana, um personagem que venha da Rússia. E que a terra de Magog é justamente a terra da Rússia. E aí você precisa entender o seguinte: olha o poder bélico da Rússia. A Rússia tem bombas nucleares e atômicas para destruir a terra 120 vezes. É um gigante que você acha que não tem poder. Ela está exatamente preparada para se revelar nessa guerra de Gog, da terra de Magog, porque ela é que vai chefiar essa confederação de nações para atacar Israel, invadir Israel, conforme a profecia de Ezequiel capítulo 38 e 39. A Rússia tem mísseis invisíveis, de longa distância, capazes de acertar alvos das principais cidades e países do mundo. É a única nação militar no mundo. Os Estados Unidos têm aviões invisíveis que nenhum satélite pode pegar, irmão Leandro. Mas somente a Rússia tem mísseis invisíveis, que estão apontados para as principais cidades do mundo. Por isso que ela vai ter um encontro com Deus nos montes de Israel, conforme a profecia de Ezequiel capítulo 38 e 39. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora você vai notar que já são 3 anos, aconteceu essa semana uma reunião,
Vladimir Putin e Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, se reuniram para tratar acerca desta guerra que está acontecendo entre russos e ucrânios. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é também uma ação militar para a Rússia tomar alguns territórios geográficos pertencentes legalmente à Ucrânia, como a Crimeia, que já foi tomada, e outras 4 regiões. E por que isso está acontecendo lá, irmão Frei? Porque a Rússia, ela nada mais está fazendo do que novamente crescer geograficamente e tomar a mesma proporção que havia na época da extinta União Soviética, que foi desfacelada em 1991. A Rússia está se movimentando. Ela está tomando proporção, porque a profecia de Ezequiel 38 e 39 está apontando, é algo iminente. Esses mesmos territórios que antigamente pertenciam à União Soviética, agora serão da Rússia, a nação que detém os mesmos ideais da extinta União Soviética. Aqui está o poder do príncipe de Ros, que você vai encontrar em Ezequiel capítulo 38, no versículos 1 e 2. O poder que se alinha com a Rússia atual. Tudo indica que a Rússia é dali que vem Gog. É da terra de Magog. Nós explicamos o que significa Gog, trevas, e explicamos no sábado passado que Magog, dentro da língua suméria, a mais antiga do mundo, Magog significa terra das trevas. Tudo é profético, irmão Leandro. Tudo é profético. A Rússia, pelo que tudo indica, está debaixo do cabresto da profecia de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Olha que palavra interessante. A Rússia está debaixo do cabresto da profecia. Isso significa que nada acontece sem que Deus autorize, sem que Deus consinta, sem que Deus determine ou sem que Deus permita. Não existe nenhum governo na terra que pode fazer o que quiser. Tudo só pode acontecer dentro da escatologia, das profecias bíblicas, de acordo com a vontade e os desígnios de Deus. E Deus já determinou, conforme as profecias, tudo o que vai acontecer. O que é lindo é que nós estamos estudando algo que vai acontecer e que Deus já deixou escrito. Por isso que Ele é Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma das possibilidades reais para a Rússia e a coalizão islâmica invadir Israel só depende do enfraquecimento dos Estados Unidos como profecia majoritária mundial. Esse conflito que vai acontecer, do capítulo 38 de Ezequiel e do capítulo 39, que trata sobre essa guerra iminente, vai ser um conglomerado de confederações, de nações comandadas, pelo que tudo indica, pela Rússia e pelas demais nações islâmicas que estão todas ali no contexto do eixo do Oriente Médio. Todas elas são extremistas. Extremistas islâmicas. E sabe o que o extremismo islâmico prega? Ódio e destruição a Israel e ao Deus de Israel. Então, a proporção, irmão Frei, irmão Edson, irmão Leandro, da profecia de Ezequiel capítulo 38 e 39, ela não é apenas um conflito militar de interesses geopolíticos, ela é uma guerra espiritual contra a nação que Deus escolheu para se revelar ao mundo e para o próprio Deus que fez todas as coisas. Por isso que será um tempo de juízo essa guerra. E o que é lindo é que Deus, é Ele que vai trazer essa guerra. Essa guerra de Gog e Magog do capítulo 38 e do capítulo 39 de Ezequiel não é uma ação humana. Não é o homem que vai criar. No Armagedon, que é a segunda guerra que vai acontecer no final da grande tribulação, antes da implementação do reino milenial de Jesus, ali quem vai criar o cenário de guerra é o anticristo, que vai se levantar já no final, para se levantar novamente contra Israel. Em Apocalipse 20, que é a terceira guerra que vai acontecer, que também fala sobre Gog e Magog, num outro contexto, ali quem vai fazer o levante é Satanás, que será solto depois do milênio.
e vai seduzir as nações e vai se levantar contra o povo de Deus. Agora aqui, em Gog e Magog, do capítulo 38 e do capítulo 39 de Ezequiel, sabe quem é que vai criar o cenário de guerra? Sabe quem é que, nas palavras do profeta Ezequiel, e eu vou ler aqui, irmão Leandro, porque é lindo o que está escrito em Ezequiel capítulo 38, versículo 4. Far-te-ei que te volvas. A palavra volva significa, Deus está falando para mudar a posição, para se voltar a algo que está para acontecer. E olha o que ele está dizendo pela boca do profeta Ezequiel. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Aqui o contexto fala, na época antiga, os escravos, eles eram colocados anzóis em seus queixos, furava queixo, mandíbula e orelha, e eles eram levados um a um para o lugar aonde o seu senhor queria. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou pegar Gog, eu vou trazer Gog pelo meu anzol, eu vou trazer as nações que se levantaram contra o meu povo, eu vou trazer todos aqueles que querem e pregam na terra a destruição de Israel e que blasfemam do meu nome. Eu vou criar Gog e Magog. Isso aqui é soberania de Deus. Isso aqui é Deus que determinou, irmão Leandro. É uma guerra que está em curso e por isso o cenário internacional todo, e nós estamos percebendo tudo o que está para acontecer. Então é Deus que vai ser o idealizador da guerra de Gog, da terra de Magog, do capítulo 38 e 39. Por quê? Porque Deus vai tratar com todas as nações. Dentro daquele contexto ali geográfico que se levantaram contra Israel, que nos bastidores destilam ódio contra Israel, que blasfemam do Deus de Israel. Eu quero dizer a você que Deus não vai fazer isso por causa desse Israel atual. Esse Israel atual está divorciado de Deus. Esse Israel atual, espiritualmente, abandonou a lei, a palavra, os desígnios de Deus. Mas a promessa que Deus tem com Israel não é com Israel de agora. É uma promessa eterna que Deus fez lá atrás. E essa promessa está em pé. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é Deus que vai criar. Agora nós precisamos então aqui perguntar, qual a motivação, a finalidade, o propósito da guerra de Gog e da terra de Magog? É uma batalha não apenas entre nações reunidas contra Israel, mas das forças do mal e o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Gog e Magog são mais que nomes antigos. São representações de um espírito coletivo de oposição à aliança de Deus com Israel. Eles se manifestam ao longo da história, mas em determinado momento se levantarão em plena força, marcando o clímax de uma série de eventos escatológicos. Portanto, o que Ezequiel viu não foi apenas uma guerra. Ele viu o reflexo espiritual de uma aliança perversa, orquestrada por forças que se estendem além dos governos humanos. O pano de fundo da guerra é a destruição total a Israel e ao Deus de Israel. Os povos profetizados por Ezequiel, capítulo 38 e 39, representam quais nações atualmente? Nós falamos no sábado passado e vamos recapitular porque faltou outras nações, irmão Frei, que fazem parte desse contexto. São nações que vão cooperar nessa coalizão contra Israel ou que vão participar de maneira indireta. E Deus já profetizou tudo isso. Então, irmão, antes do senhor sim, entrar senhor, nesse assunto, é bom deixar claro que são inimigos espirituais que eles vão ser trazidos. Eles são inimigos físicos e espirituais. exatamente, E serão trazidos pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus
como se fosse um peixe, né? Na peixe, marra. Na marra, conforme Então, Ezequiel 38:4. É bom para que os irmãos entendam em casa, né? Não é uma guerra comercial, não é uma guerra partidária, né? É algo espiritual que vai se materializar e vai acontecer. E com a sua permissão, nesse contexto não tem livre-arbítrio. Simplesmente Deus decidiu, querendo ou não, eu vou te trazer como um anzol. Então essa guerra vai acontecer porque Deus assim o quer. Então Gog, primeira palavra que aparece lá, na profecia de Ezequiel 38 e 39, irmãos, é o chefe, uma figura humana. É a personalidade que vai comandar tudo isso. É a mente pensante por detrás dessa guerra contra Israel. Segundo, terra de Magog. Significa terra das trevas. Gog, na língua suméria, a mais antiga do mundo, significa literalmente trevas, como nós já explicamos. O chefe, que é Gog, tem uma terra chamada Magog. Gog é príncipe de uma cidade chamada Meseque e Tubal. Terceira palavra, Meseque, é a atual cidade de Moscou, capital da Rússia. Quarta palavra, Tubal. Tubal é a atual cidade de Tobolsk, que fica na Sibéria Ocidental, irmãos. Uma vasta região geográfica e histórica da Rússia. Deus está apontando, e olha que os inimigos vêm de longe. Quinto, príncipe de Ros. A palavra Ros, em hebraico, é Rush. Ros é um substantivo próprio, que nós já explicamos no sábado passado, que pode significar três coisas. Quais? Pico, cabeça ou urso. Urso é o símbolo da Rússia. A palavra Ros evolui na etimologia para Rosh, depois para Rush, finalmente para Rússia. Sexta palavra que aparece dos povos inimigos, persas, atual República Islâmica do Irã, que teve seu nome mudado em 1935 pelo Shah Reza Pahlavi, que era o soberano da Pérsia em 1935, e ele mudou na Constituição o nome para a República Islâmica do Irã, que nada mais é do que a antiga Pérsia. A mesma Pérsia que estava na visão da estátua de Nabucodonosor que Daniel viu. A mesma Pérsia de Ciro, que Deus usou para libertar Israel. Essa mesma Pérsia que hoje é o Irã, no tempo escatológico vai se levantar contra Israel. Sétima, etíopes ou Cuxi. Aqui etíopes, atual Sudão, e os povos que habitam o norte da África. Oitavo, Puti. Puti é a atual Líbia, refere-se também às nações árabes africanas como Argélia, Marrocos e Tunísia. Nono, aí nós explicamos no sábado passado, irmão Leandro, e muitas pessoas ficaram impressionadas que a Alemanha vai estar nessa guerra. Por quê? Porque Gomer evolui o nome para Germani. Aqui estamos falando da Alemanha e nós falamos o motivo do porquê. Deus vai tratar a mesma Alemanha que assassinou 6,5 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E sabe aonde que vai ser o encontro entre Deus e a Alemanha? Nos montes de Israel. Décimo, Casa de Togarma. Togarma é a atual Turquia. Está situada ao norte de Israel. 11, Sabá. Tudo está aí no texto, irmão Leandro. O que é Sabá? Que nós vamos encontrar lá em Ezequiel capítulo 38, dos versículos 13, que fala Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapaces. Sabá, atuais países do Iêmen e da Etiópia atual. Dedã é a atual Arábia Saudita. Olha o conglomerado de nações que vão estar lá. Aí vem aqui a pergunta. Mercadores de Tarsis. Da onde que vem Tarsis? Região da Península Ibérica, onde se localiza a atual Espanha, ou uma parte do seu território. Até a Espanha, de maneira indireta, estará lá, ajudando Gog e Magog contra Israel. Agora perceba agora o que está escrito ali, irmãos. Ezequiel, capítulo 38, versículo 13.
A expressão aqui na minha tradução fala o seguinte: governadores rapaces. A expressão rapaces não é rapazes com Z, é rapaces com C. E eu fui buscar aqui também, pesquisar, irmãos, o que significa essa expressão rapaces. De forma figurada, significa pessoas que roubam, que são gatunas e larápios, incluindo aqueles que se aproveitam de outras pessoas para o lucro, irmão Leandro. Todos estarão interessados nesta guerra. E você vai entender o porquê que eles vão estar lá também. Aqueles que se coligarem vão estar presentes. Vão estar presentes. Seja de qualquer região que for, né? De qualquer região, porque o senhor vê que temos Alemanha, temos Espanha que pertencem ali à Europa, mas todos nessa guerra, de maneira direta e indireta, estarão lá participando. Alguns de maneira direta com as tropas, e outros de maneira indireta, abrindo caminhos, territórios e fronteiras. Muitos que hoje financiam o tráfico, financiam essas grandes, facções, né? Com certeza verão em Magog um grande lucro, né? E investirão. E estarão lá também. E o senhor vai realmente ter essa sua posição respondida quando nós chegarmos a partir de agora, daqui a pouco, na parte dos despojos que estão na profecia, irmão Leandro, do porquê dos despojos, que está em Ezequiel capítulo 38, no versículo 13. Mas antes, vamos perguntar, de onde virá Gog? Então nós temos a resposta em Ezequiel capítulo 38 e versículo 6. Em Ezequiel capítulo 38 e versículo 15. Os irmãos podem ler por gentileza Ezequiel 38, 6. Gomer e todas suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Versículo 15, por favor, irmão, do mesmo capítulo. Veja que a expressão ali que se destaca é extremo norte. Virá, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. Agora o senhor quer ver, irmão Leandro, como Deus ele é extraordinário, Deus é fantástico. Essas expressões deveriam caber somente para Deus. Deus é extraordinário, Deus é fantástico, Deus é impressionante. Por que está apontando o extremo norte? Porque nós temos que se basear a partir do marco zero, irmão Frei, que nós conversamos. Que é do marco zero que a gente estabelece posições. Agora o senhor abra, por favor, irmão Leandro, Ezequiel capítulo 5, versículo 5. E aí nós vamos compreender o porquê que esse inimigo vem do extremo norte. Do extremo norte, partindo do marco zero, que biblicamente é Jerusalém, em Israel. Assim diz o Senhor Deus, esta é a Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. O senhor nota que o próprio Deus colocou, e não foi por acaso, Jerusalém no meio das nações, então é o marco zero. Aí quando o senhor pega o mapa mundi que nós estávamos explicando, e o senhor coloca ali o seu dedo em cima de Jerusalém, faça isso na sua casa, faça isso, irmão Frei, faça isso, irmão Kev. Infelizmente nós não temos aqui um mapa virtual, seria de muita valia, mas isso nada que mais adiante não se possa. E você vai pegar Jerusalém, coloca o seu dedo, e você vai apontar para o extremo norte, porque é na reta, na sua vertical. Você vai ver que lá em cima, o extremo norte de tudo é o Polo Norte, mas o Polo Norte lá não tem praticamente habitação. Aí você vai perceber que a última grande capital do extremo norte, partindo do marco zero, que é Jerusalém, é Moscou, na Rússia. Então veja que Deus está usando geografia, Deus está usando pontos,
estratégicos para que esse inimigo seja localizado. Deus detectou o inimigo há 2.600 anos atrás. Aí eu pergunto, que Deus é esse? É o Deus de Israel. É o Deus Todo-Poderoso que já estava lá, detectando o inimigo sem que o inimigo soubesse. Isso é impressionante, irmãos. Isso é que nos fortalece em saber que nós estamos com as nossas vidas guardadas, sujeitas a um Deus eterno. Então Jerusalém é o marco zero, partindo de Ezequiel 5:5. E dali nós vamos encontrar então Moscou, que é a capital da Rússia. Além da rebelião antissemita, que aí nós vamos falar do antissemitismo. O que é o antissemitismo? São todos aqueles que propagam no mundo ódio aos judeus. A palavra antissemita vem de Sem, que é um dos filhos de Noé, e é da onde descende a nação de Israel. Então, além da rebelião antissemita e espiritual, qual será a outra finalidade da guerra de Gog, da terra de Magog contra Israel? Agora veja o que está escrito em Ezequiel capítulo 38, no versículo 13, por favor, irmão Leandro. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus leões novos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo? Guarde essa palavra, irmão Leandro, porque tudo também envolve a questão dos despojos e nós vamos explicar a riqueza mineral que tem no Mar Morto que pertence a Israel. E aí você vai perceber o porquê que estas nações todas estarão lá reunidas também. É uma riqueza incalculável. Mas antes, precisamos também entender sobre Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Porque aqui vem a resposta, irmão Leandro. Em qual momento Israel será invadido? Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Estamos explicando passo a passo uma profecia que vai se cumprir e ela é iminente a qualquer momento. Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Depois de muitos dias será visitado. Nos últimos anos virás a terra, que é restaurada da guerra. E onde foi o povo carregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado deserto por longos tempos. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Veja que conforme Ezequiel capítulo 38 e versículo 8, essa profecia para se cumprir, ela aponta alguns detalhes. Terá que ser um tempo de paz, segurança e tranquilidade total em todo o país de Israel. Israel simplesmente vai dormir em paz. Israel não vai se preocupar mais em fabricar bombas atômicas. Israel não vai se preocupar em colocar o exército nas fronteiras. Porque vai ser um momento em que Israel vai simplesmente colocar em prática o que está escrito literalmente em Ezequiel capítulo 38 e versículo 8. Em outras palavras, Kevin, estou em paz. Não tenho mais inimigos. Estou seguro. Não preciso me preocupar. Todo Israel terá esse sentimento. E é o próprio Deus que vai fazer eles pensar assim. E é neste cenário, quando para Israel tudo estiver sossegado, que de maneira sorrateira, inesperada, Gog
da terra de Magog, e essa coalizão entra e invade espaço aéreo, espaço marítimo e por terra com as frentes dos exércitos. Israel será pego de surpresa. Alguém pode me perguntar o seguinte nessa tarde: irmão Jean, mas que Deus é esse que coloca o seu povo numa situação onde será pego de surpresa? Que Deus é esse que faz o povo achar que está em paz, sossegado, e simplesmente coloca pavor em todos? Esse é o problema seu e meu. Sabe qual? Nós tentarmos compreender a mente de um Deus que é eterno, de um Deus que criou a mim e a você. Nas palavras do apóstolo Paulo: quem é o barro para contender contra o oleiro? Nas palavras do Senhor para Jó, quando Jó está lá e ele vai dizer: mas quem és tu para contender contra o Criador? O maior estrategista de guerras, o maior estrategista de batalhas, aquele que entra em batalhas e não sabe o que significa a palavra derrota, aquele que cria estratégias aparentemente esquisitas, sem lógica, é essa mesma estratégia, sem lógica. É como Deus estivesse pegando eles pela arapuca. Deus é estrategista. Aprenda com o teu Deus nesta tarde. Aprenda com o teu Senhor a como vencer guerras espirituais, a como vencer inimigos espirituais. Na boca do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios capítulo 6, ele diz que as nossas guerras não são contra carne e sangue, elas são espirituais. Deus faz o inimigo pensar: Fray, pode atacar. E o limite é os montes de Israel. Pode vir. Venha com bombas atômicas, venha com armas nucleares, venha com jatos supersônicos, venha com grandes exércitos. É isso que vai acontecer. A televisão estará ali, a Globo vai mostrar, o SBT vai mostrar, a CNN vai mostrar, a NBC vai mostrar, a internet vai mostrar, o Facebook vai mostrar, o Instagram vai mostrar, a Rádio Kairos vai mostrar. Tanques sofisticados, os exércitos mais preparados do mundo, prontos para destruir Israel, e Deus descansando no seu trono. Pode vir, venha! Pode atacar por cima, pelo mar, pela terra. O bichinho de Jacó estará seguro. A menina dos olhos de Deus estará dormindo o sono da paz e do descanso. Enquanto no mundo espiritual, forças inimigas se levantando para destruir não apenas um povo, mas a história de um Deus que fez os céus e a terra. De um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Aleluia. Deus chamando os inimigos de Israel para um tratamento definitivo nos montes de Israel. A profecia da guerra de Gog, da terra de Magog, é a última profecia de Ezequiel a se cumprir antes do milênio. A partir do capítulo 40 são profecias a serem cumpridas no milênio. Qual o motivo da invasão? Agora sim, irmão Leandro, nós vamos retornar a Ezequiel capítulo 38, dos versículos 10 ao 13. O que tem Israel para servir de despojo, como o senhor leu, irmão Leandro? Que está escrito em Ezequiel 38:13 a respeito dos despojos, ou seja, irmão Kevin, das riquezas do bichinho de Jacó, das riquezas da menina dos olhos de Deus, das riquezas, irmão Fray, de Israel. Agora que a coisa se funila, irmão Fray, agora o senhor vai ficar maravilhado com esse Deus que o senhor entregou a sua vida e a sua família para o cuidado dele. E as riquezas vão ser o que vai chamar a atenção para eles. É as riquezas. Que vai, esse vai ser o anzol. Este é o anzol. Tem muita gente que já caiu nesse anzol da riqueza. Exatamente, irmão. Isso é Deus quebrando e dando aqui uma didática, irmão Leandro, nos discípulos, contra a famigerada teologia da prosperidade. Veja que sempre o dinheiro, riquezas,
foi a ambição do homem. E nós estamos hoje dentro de um contexto nas igrejas evangélicas, em muitos lugares, onde a ambição, a sede, o desejo do homem não é ir ao culto para adorar a Deus, mas é para saber se esse Deus tem algo para oferecer, uma prata, um ouro, um despojo. O mesmo despojo que está aqui em Ezequiel capítulo 38. Que essas nações vão querer por ambição. E agora vamos estudar a fundo, irmãos. Nós estamos no programa Discípulos. A gente vai estudando, mas ao mesmo tempo vai pregando um pouco, viu, irmão Leandro? Com certeza. E é a presença de Deus em nosso meio. Ele está conosco, né? Aleluia, Senhor. A gente se segura um pouco, irmãos. A presença do Senhor em nosso meio. As riquezas minerais do Mar Morto é algo incalculável, de tão grande. Essa riqueza, ela é de centenas e centenas de trilhões. Ouça bem, eu não estou falando milhões e nem bilhões. E quem diz isso são os peritos na área no mundo. Trilhões de dólares estão lá no Mar Morto, de sais, minerais, elementos e compostos químicos. E aí, como o irmão Gia deu um pouquinho aqui a estudada a respeito do assunto, porque nós precisamos também pesquisar e falar em detalhes, todos os detalhes, para você compreender aqui a profecia. Então esses despojos, para se ter uma ideia, se nós calcularmos apenas 6 minerais, irmão Leandro, aí nós vamos se lembrar lá da época da tabela periódica, você lembra, irmão Frei, irmão Edson, irmão Kevin, irmão Leandro, audiência? Se nós calcularmos apenas 6 minerais de tantos outros que existem no Mar Morto que pertencem a Israel, sendo esses, olha a fortuna que Deus deixou para Israel. Primeiro, fosfato, segundo cobre, terceiro silicato, quarto manganês, quinto feldespato e sexto ferro. Aqui se um químico estivesse ouvindo o programa, se alguém formado em química, em biologia, aqui já é uma passagem para evangelizar os químicos, porque eles sabem do que nós estamos aqui falando. Somente esses 6 minerais foram avaliados por peritos, sabe por quantos dólares? Apenas esses 6, de tantos outros, irmão Leandro. Entre 60 a 70 trilhões de dólares. Será que é os Estados Unidos a maior potência do mundo? Será que é a Rússia? Vocês acham que um Deus que se revelou para Israel não deixou tudo para eles? Nós estamos falando da maior riqueza mineral que existe no mundo. E olha só os dados. Somente estes 6 minerais que o irmão Gia acabou de citar para você, referidos, valem mais do que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, que são 5 superpotências econômicas ocidentais. Está lá no Mar Morto. Além desses 6 minerais citados, existem outros minerais de grande valor que Israel ainda não conseguiu explorar, irmão Leandro. É tanta riqueza naquele Mar Morto. Peixe não sobrevive no Mar Morto, mas riquezas minerais escondidas naquelas águas salgadas e salinizadas tem aos montes. Por isso, Gog e Magog quer ir lá. Vamos destruir a nação? Vamos destruir a história do Deus deles e vamos roubar as riquezas deles. Pegar os despojos. Vamos pegar os despojos. Os irmãos estão entendendo a lógica do raciocínio da profecia que Ezequiel está apontando aqui, irmão Leandro? Israel está sentado em cima de uma riqueza extraordinária que o próprio Deus deixou para eles lá. Quais outros elementos compostos, metais e minerais que existem no Mar Morto? Ureia. Quando junta com fosfato, se transforma em adubo.
Para plantar e colher é necessário adubo. Aos montes está lá no Mar Morto. Bromo, tório, potassa, magnésio, o asbeto comercial, prata, níquel, chumbo, antimônio, urânio, de onde se extrai o isótopo U235, ou isótopo U235, que é da onde se extrai para a fabricação de armas nucleares. Está lá, no Mar Morto. Tungstênio e o xisto, de onde se extrai petróleo. Tudo está no Mar Morto. Todas essas riquezas que estão no Mar Morto, que pertencem a Israel, certamente, irmãos, são os despojos profetizados em Ezequiel capítulo 38, versículo 13. Por quê? Porque a profecia está apontando para o futuro. Será que Deus não é o Senhor da história? Ele é o Senhor da história. Sendo assim, a Rússia está de olho nas riquezas minerais de Israel, avaliados em centenas e centenas de trilhões de dólares, e ao mesmo tempo a Rússia quer o petróleo dos árabes. Essa é a ambição de Gog, da terra de Magog. O que tem hoje, infelizmente, de cultos com a mesma ambição de Gog, da terra de Magog. Meus amados, o Evangelho não é para te oferecer despojos. O Evangelho é para te oferecer a vida eterna, perdão de pecados, para você reconhecer que o seu pecado foi tão grave que o Filho de Deus teve que morrer na cruz. Isso é Evangelho. Quem defenderá Israel? Quem defenderá Israel, irmãos? Que agora vem a grande pergunta: quem vai defender Israel? São tantos povos contra o bichinho de Jacó, tantos povos contra a menina dos olhos de Deus, que são as duas expressões que são conotadas para Israel dentro da Bíblia: bichinho de Jacó e também menina dos olhos de Deus. O que bichinho de Jacó que significa lá, irmão Frei? O senhor falou esses dias. É o gene deles, né? A menor parte. A menor parte. Cuidado de pai, né? Esse é o cuidado de pai. Então quem defenderá Israel? Sabe quem, irmão Edson? Quem o senhor acha que vai defender Israel? O próprio Deus de Israel. Não vai ser um exército mais sofisticado do mundo que é o próprio exército de Israel. Não vai ser as armas sofisticadas criadas por Israel. Porque eles não vão ter nesse momento, porque olha o que Deus criou. Deus criou o cenário de quê? De paz e segurança. Então as armas estarão guardadas, o exército estará seguro. Aí o próprio Deus está dizendo o seguinte: sabe por que isso? Porque não é para vocês confiarem nas armas atômicas e nucleares e no exército preparado de vocês. É para vocês terem a confiança plenamente em mim, que sou o Senhor, que venço batalhas por Israel. Ler Ezequiel. É bom observar que toda vez que Deus ganhou as batalhas, né, para o povo de Israel, ele fez coisas para o homem incapaz, né? Era improvável de Davi derrubar Golias. Era improvável, né, um exército perder para uma turma com buzinas, né? E até mesmo com um barulho de carruagem, ser confundido. E até com aquele, como dizem os coromos de música, como é que eles criavam aquelas era um tipo de instrumento. Os cântaros e... Exatamente. E ali eles foram os legítimos que morreram pelo barulho, né? Se atrapalharam e se esfaquearam com a própria espada. Aí está. Que agora nós vamos chegar na palavra-chave que o senhor está dizendo, que está lá em Juízes capítulo 7, que fala dessa guerra que teve também ali, um conflito entre Gideão, os 300 homens de Israel, contra o exército numeroso dos midianitas. A mesma estratégia que Deus deu, irmãos, a mesma estratégia para Gideão em Juízes capítulo 7,
com apenas 300 homens para vencer um exército numeroso que era dos midianitas, é a mesma estratégia, Kevin, que ele vai utilizar novamente aqui em Gog e Magog. Deus deixou e vai novamente envergonhar o inimigo, como quem diz assim: eu poderia fazer algo novo, mas vou repetir a estratégia para te mostrar que eu te venço de qualquer jeito, com as mesmas estratégias, se eu quiser, porque ele é Deus. Lembrando do profeta, que levou todos eles cegos quando chegou lá, nas mãos do inimigo. Deus defenderá Israel, irmãos. Ler Ezequiel capítulo 38, versículos 18 ao 23. E veremos que a intervenção divina se dará. Agora começa Deus agindo. Agora é Deus no cenário, Kevin. Aquele Deus lá que o irmão Gia falou no sábado passado que entraria em ação no programa Discípulos. Agora é o seu Deus em ação. Aí você que fica aí pensando que Deus só está sentado no trono e você não sabe que Deus está se movimentando para te dar livramento. Deus está se movimentando para te proteger, para te cuidar. Deus está te protegendo das hostes infernais, dos ataques do inimigo no mundo espiritual. É que nós temos olhos carnais e não sabemos o que está acontecendo em nosso derredor. A Bíblia diz que Ele está em derredor, tragando como leão, mas Deus está nos protegendo. Aí você vai ler Ezequiel 38, dos versículos 18 ao 23. Gog da terra de Magog é uma coalizão militar de uma confederação de nações que insurgirão, que invadirão Israel. Como será então essa intervenção? Primeiro, por um grande terremoto que atingirá não só Israel, mas toda a terra. Ler Ezequiel capítulo 38, versículos 19 a 20. Primeira manifestação de Deus, terremoto nesse conflito. E esse terremoto vai ser sentido por toda a terra, diz o texto. Então Deus, sentado no trono, e ele simplesmente já se movimentando. Agora veja que algo interessante a ser destacado, irmão Frei. Aí agora nós vamos entrar na matéria da geologia. Israel está localizado em cima da maior falha geológica que existe no mundo. É onde estão as duas placas tectônicas que une a Ásia com a África, ali no Mar Vermelho. Se essas placas tectônicas se movimentar, pode acontecer um grande terremoto. Deus é tão Deus, irmãos, que colocou Israel em cima da maior falha geológica que existe na Terra, segundo os próprios geólogos no mundo inteiro. E no meio dessa falha geológica, Israel está lá segura e protegida. Será que Deus não é um Deus do sobrenatural? Esse é o verdadeiro Deus do sobrenatural. Segundo, Deus vai defender Israel, também por meio de pestes e rebelião entre as forças invasoras. Aí você vai entender Ezequiel capítulo 38 e 21, irmão Frei. Aí Deus agora já começa a punir, já começa a castigar. Deus já começa agora a defender o seu povo e retaliar. E aqui dá um outro significado pro nome Magog e Gog, né? E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes. Exatamente. Exatamente. Aí, irmão Frei, a mesma estratégia que Deus orientou Gideão e os 300 homens contra o exército dos midianitas será usado novamente a favor de Israel. Porque está ali no texto. A espada dentre eles, daqui a pouco vão começar entre eles a se matar. Ou seja, as suas armas sofisticadas. Porque a palavra espada aqui é na visão que o profeta teve de 2.600 anos atrás. Ele não entendia o que era submetralhadora, fuzil, armas sofisticadas. 2.600 anos depois, e essas espadas podem ser armas. Estarão se matando uns aos outros. É Deus, irmãos. E Deus não tem que responder nada. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus e acabou. Esse é o ponto que você precisa entender. O que Deus está fazendo são juízos que Ele mesmo estabeleceu. E ninguém vai fugir dos juízos de Deus na terra. Terceiro, Deus vai defender Israel através da peste do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Aonde que está isso aí? Escrito, irmão. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Agora redobre a sua atenção
às 17 horas e 52 minutos, porque agora você vai ficar impressionado com um detalhe aqui. Por que será com fogo e enxofre que Deus também vai derramar o seu juízo contra os povos invasores de Gog e Magog contra Israel? E Sabe o que aí que... dá para dar um alerta, né? Dá para dar. O perigo de estar pedindo fogo de Deus, né? Será que... Sim, só que o senhor sabe o que no fogo e enxofre nós encontramos? Fogo e enxofre são elementos de armas nucleares. E causa, muitas vezes, não é o que nós pensamos, né? Isso está lá no original. E se erro, os judeus ortodoxos estão errados então. Armas nucleares. O profeta estava vendo há 2.600 anos atrás. Aí eu pergunto para o senhor, há 2.600 anos atrás, como é que esse homem enxergou armas nucleares lá nos montes de Israel? Se isso não gerar em você que está ouvindo o programa Discípulos temor, porque Deus está desenhando aqui para nós o que vai acontecer, como os detalhes de nosso tempo. Então fogo e enxofre que estão aqui na profecia de Ezequiel capítulo 38 e 22, fogo e enxofre são elementos encontrados em armas nucleares. Agora abra, por favor, rapidamente, irmão Frei. Ler Joel capítulo 2, versículo 30. Por favor. Joel capítulo 2, versículo 30. Para nós trabalhar rapidamente, irmão Kevin, no original. E mostrei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Mais um. Muito bem. Guarde essa expressão, colunas de fumaça. Aqui o profeta Joel também está falando de um tempo que tudo indica que Joel capítulo 2, versículo 30 está em acordo com o que está acontecendo em Ezequiel 38. Então a mesma profecia, só que em livros separados, de uma ação de Deus. Agora, observe aqui no hebraico, a expressão colunas de fogo no hebraico bíblico é cogumelo de fumaça. Agora, redobre a atenção. Quando uma bomba nuclear explode, irmão Edson, ela forma um cogumelo de fogo e enxofre, que é exatamente o que tem uma arma nuclear. Vá no YouTube e pegue as imagens que aconteceram quando os Estados Unidos lançou a sua bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Quando ela explode no chão, se levanta exatamente e cria uma coluna de fumaça no formato de um cogumelo de fumaça. E foi isso que Ezequiel e Joel viram Deus intervindo nos montes de Israel contra Gog da terra de Magog. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse, meus irmãos? E ali os elementos químicos se desfarão. Os elementos químicos se desfarão. Ardendo. Ardendo. Quarto, Deus defenderá Israel através de chuvas torrenciais e devastadoras, além de grandes pedras de saraiva. Aí é só ler Jó, capítulo 38, versículos 22 ao 23, irmão. O que Deus fala para Jó no capítulo 38, Kevin? Essa fala de Deus é impressionante. Ele aponta a saraiva como algo reservado para ocorrer no tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra. A palavra de Deus falando para Jó já está apontando para Gog e Magog. Isso é impressionante, irmãos. Que dia é esse, senhoras e senhores? É a guerra de Gog da terra de Magog, de Ezequiel 38 e 39, que está para acontecer. Todo o curso dessa profecia já está em andamento. Quanto pesa uma pedra de saraiva? De acordo com Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, que aparece a expressão saraiva, um talento pesa entre 45 a 90 quilos. É isso que Deus está dizendo em Gog e Magog. Aviões, tanques e soldados serão atingidos por essas pedras de saraiva na guerra de Gog, da terra de Magog. Deus estará enviando pedras de saraiva do céu, que pesam entre 45 a 90 quilos. Olha a destruição que vai acontecer, irmãos. Qual será o resultado final dessa guerra? Tudo indica o enfraquecimento militar e bélico da Rússia. Nesse contexto, os Estados Unidos também serão enfraquecidos como potência mundial. Ambos, Rússia e Estados Unidos, serão países subordinados e não mais hegemônicos.
neste possível cenário, surgirá um vácuo de poder no mundo que será ocupado pelo Anticristo, que fará um tratado de paz e proteção com Israel para durar 7 anos, um emblemático acordo de paz. Através do acordo de paz, o Anticristo autorizará Israel a construir o terceiro templo, que ele mesmo profanará, conforme o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O início do governo do Anticristo será próspero, sendo que o mundo ficará encantado pelas ações, decisões e soluções do Anticristo. O Anticristo é a própria personificação de Satanás, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 2. O dragão, que é Satanás, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade ao Anticristo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito que o mundo jaz no maligno. Isso significa que o mundo inteiro se encontra sob o poder e influência de Satanás, que controla e domina todos os que estão longe e afastados de Deus, vivendo no pecado. Esse mundo de trevas, o diabo entregará os cuidados do Anticristo durante a terrível grande tribulação. Existe um outro texto que fala, para nós terminarmos, irmão Fray, que fala que depois dessa guerra de Gog e Magog, sabe o que vai acontecer? Quando Deus destruir as nações? Por 7 meses, os moradores de Israel e pessoas preparadas estarão lá selecionando os corpos daqueles que estarão mortos. E depois de 7 anos, diz o texto que vai continuar as armas ali sendo queimadas. Por que 7 anos aqueles armamentos sendo queimados, irmãos? Isso aqui fala de armamento nuclear. Porque se o senhor pegar especialista em guerra bélica militar, pergunte para qualquer especialista na área, ele vai dizer que para haver uma purificação do território geográfico ali, que foi atingido por armamento nuclear, no mínimo 7 anos para haver uma purificação daquele solo. O profeta estava vendo uma guerra de conflito nuclear e atômico nos montes de Israel, com bombas, com armas nucleares, tudo isso para Deus não é nada. Deus apenas estará chamando eles, trazendo por um anzol. Deus vai derrotar o inimigo de Israel. E ele será Deus. E tudo isso sabe para quê, Kevin? Para que ele seja conhecido no mundo. É o que está no texto. Para que conheçam que ele é o Senhor. E nunca mais o seu nome será profanado em toda a terra. Porque ele é o Deus de Israel. O Senhor que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Nós temos que continuar no próximo sábado com a permissão de Deus, irmão Fray. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para os irmãos aí que não deu tempo de nós saudar, os irmãos do YouTube, Henrique, irmão João, João da Silva Pereira. Todos esses irmãos aí nos desculpem por não poder saudar um a um, mas agora nos comentários nós vamos ali saudá-los assim. Muito obrigado pela audiência, estamos encerrando. Próximo sábado, Kevin? Próximo sábado seguimos aí com a programação aí, discípulos e a escatologia bíblica aí na sua casa. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.